conselhos profissionais de engenheiros e arquitetos, que agora estão separados, querem uma nova regulamentação para as obras. Isso é reflexo dos desabamentos no centro. A Avenida 13 de Maio voltou ao ritmo normal de trabalho, onde diariamente centenas de pedestres apressados disputam espaço pelas estreitas calçadas do centro da cidade. Mas, mesmo no corre-corre, há muita gente que, ao passar pela avenida, não deixa de registrar ou apenas tentar olhar de perto o local que está marcado para sempre na história da cidade. Além de investigar as causas que levaram ao desabamento de 3 prédios aqui na Avenida 13 de Maio, o que muita gente quer saber é de que forma a população pode ajudar a prevenir tragédias como essa. A população é muito pouco informada sobre isso. E isso acontece só aqui no Rio de Janeiro. Qualquer lugar, a pessoa muito mal informada. A pessoa quer puxar, tu vai num prédio, quer puxar uma varanda na frente, quer puxar uma coisa e não tem informação nenhuma. O CREA, eles não, é muito mal fiscalizado. É horrível isso. Eu acho uma tristeza essas pessoas aí mortas. Para o presidente do Conselho de Arquitetura, é preciso fiscalizar e denunciar. Bom, em primeiro lugar, acho que a população tem que ficar ciente de que qualquer tipo de obra, uma obra de reforma, pequena, média, significativa, é fundamental que tenha o acompanhamento de um profissional técnico, que tenha o acompanhamento de um engenheiro, que tenha o acompanhamento de um arquiteto. E qualquer irregularidade que ela perceba ou uma simples desconfiança deve acionar imediatamente o poder público municipal. Através do telefone 1746, a prefeitura tem uma estrutura que pode perfeitamente verificar e fiscalizar todo esse tipo de desconfiança ou de denúncia. Desde o desabamento, algumas hipóteses têm sido levantadas por especialistas para explicar o acidente. Mas o presidente do CAL disse que é preciso ter cautela. Há um consenso no campo técnico dos arquitetos, dos nossos colegas engenheiros do Conselho de Engenharia, dos técnicos. Há um consenso que houve um colapso estrutural, violento, radical. Agora, o que causou o colapso estrutural é que nós precisamos investigar sempre na vertente técnica e não no campo especulativo ou no campo do achismo. Por isso que precisamos ter prudência. Já o presidente do CREA, Agostinho Guerreiro, acredita que a causa mais provável do desabamento foi mesmo a realização de obras no interior do prédio e faz um alerta à população. Nós podemos afirmar hoje que a maior probabilidade, não é? A maior, bem maior do que as demais, é exatamente a questão das reformas do meio do prédio e que são identificadas como sendo no 9º andar. O Brasil é muito país, infelizmente, ainda do jeitinho, né? Enquanto na Europa ou nos Estados Unidos, não sempre, mas na maioria das vezes, se há uma irregularidade, o cidadão vai e denuncia para a autoridade. Aqui a gente tem muito aquele jeito, a gente não quer se indispor com um vizinho, né, do lugar que a gente mora, a gente não quer arrumar complicação com o nosso vizinho do nosso prédio comercial. Então, a sociedade como um todo, ela não está fiscalizando também. Não que a responsabilidade legal seja dela, de jeito nenhum. A responsabilidade legal são dos poderes constituídos, mas a cultura também é importante. Com relação aos conselhos, claro, todo mundo tem a sua parte de responsabilidade. Dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário revelam que houve uma queda na incidência de punições do CREA. Mas o presidente contesta a pesquisa e diz que houve um aumento no número de denúncias. Nós fizemos, mais de meia centena de censuras e ninguém está comentando isso. Era importante olhar para todos os lados, entendeu? Eu acho que o CREA não tem obrigação de fiscalizar a obra. Nós estamos proibidos pela lei de fiscalizar a obra.
nós somos proibidos de embargar a obra, nós somos proibidos de fazer laudo de obra, nós não temos nada a ver com obra, porque a lei não deixa. O nosso trabalho é fiscalizar o exercício do profissional, do engenheiro, do agrônomo, do meteorologista, do geólogo, do geógrafo. A quantidade de obras clandestinas que existem em nosso país é enorme. Aquele prédio perfuraram dezenas de janelas, que é uma coisa que é contra a legislação municipal, e essas janelas perfuradas a gente vê da rua e nunca se tomou nenhuma medida, entendeu? Pelo contrário, às vezes esses procedimentos acabam até legalizados, entendeu? E o que existe de cobertura clandestina no Rio de Janeiro, que depois são legalizadas, é uma enormidade. Então as pessoas ficam preocupadas com essas possibilidades e começam a pedir socorro para quem tem telefone à disposição. O CREA tem um deles, que é o 2179-2000, que é para orientar. Nós não podemos embargar uma obra, como muita gente às vezes liga para lá e pede, mas a gente orienta, fala, olha, se você tem um problema desse, você liga para a prefeitura, liga para a Defesa Civil. A gente orienta as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito. Agostinho Guerreiro diz também que o CREA propõe uma nova legislação, mas ressalta que o município já teve uma lei e foi derrubada pela prefeitura. A lei municipal era a 2.550. A Câmara dos Vereadores, né, a nossa Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro, né, no início dos anos 70, sensibilizada com esse problema, porque algumas pessoas estavam morrendo pela queda de marquises, etc., fizeram uma legislação para marquises, mas fizeram também, através do então vereador, na época, Nestor Rocha, uma proposta de lei em que eles propunham a autovistoria, que era uma coisa semelhante a isso, entendeu? Era uma coisa em que os síndicos ficariam obrigados a emitir esses laudos, né, de tempos em tempos, e com isso tudo que acontecesse ali ficaria sobre um acompanhamento técnico. Seria um excelente começo. Talvez esse acidente não tivesse acontecido se essa lei não tivesse sido vetada integralmente. A vereadora Sônia Rabelo explica por que a Lei 2.550, que instituía no município a obrigatoriedade de autovistoria pelos condomínios dos prédios residenciais e comerciais e suas instalações, foi considerada inconstitucional. Essa lei especificamente, ela primeiro teve um veto do prefeito, porque diz a razão do veto de que essa lei teria, nos seus dispositivos, feito dispositivos de obrigações para condomínios de edificação e obrigações para o síndico. E, além disso, avançou, inclusive, com dispositivos em matéria penal. Ora, aspectos relativos a condomínios de edificação, obrigações para condomínio e matérias relativas a criminalização, são matérias que dizem respeito à competência da União Federal legislar. E, por isso, essa lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Para a parlamentar, a Câmara deve elaborar outra lei, mas com participação popular. Através de uma lei muito bem pensada, muito bem elaborada, ela cria mecanismos que facilitem a população e ao cidadão exercer direitos em relação à segurança dos prédios, né? Mas isso é uma lei que deva ser suficientemente pesquisada e debatida com a sociedade e debatida com os órgãos específicos para que a gente não incorra nos mesmos erros. Por causa do desabamento, o advogado Otávio Blatter fundou a Associação de Vítimas da 13 de Maio e lembra da tragédia ainda sem acreditar. E a perplexidade das primeiras horas permanece até hoje.
não dá para acreditar não só na salvação pessoal que ocorreu, como, sobretudo, em toda uma vida de trabalho que se encontrava lá dentro e que desapareceu da maneira mais surpreendente e inexplicável do ponto de vista sentimental para cada um de nós. O advogado explica ainda que, independente de novas leis, a associação já está cobrando providências do poder público. Foi lançada já uma campanha sob a seguinte bandeira: solução para os empresários sem teto. Já os numerosos, a quase centena de empresários que tiveram seus escritórios, suas sedes destruídas, estão paralisados. E paralisados estão as muitas centenas de empregados que desconhecem completamente o dia de amanhã. É necessário que o município seja como responsável, indireto e numa medida que será devidamente apurada pelos danos, mas principalmente como entidade tutelar de todos os seus jurisdicionados, não demore em vir em socorro essa gente, dando lugar para instalar essas empresas e oferecendo auxílio material, se for o caso, a fundo perdido, para que as empresas possam recomeçar as suas atividades. A vereadora diz que o poder público tem que fiscalizar, mas a sociedade deve ser mais atuante. A Justiça vai estabelecer quais são as responsabilidades do poder público e quais são as responsabilidades também dos próprios particulares. Nem tudo que acontece de desgraça na cidade, de tragédia da cidade, é de responsabilidade do poder público. Acho sim que a Prefeitura tem responsabilidades de fiscalização e, antes até de fiscalização, tem responsabilidade de esclarecimento de quais são as leis, os deveres e as obrigações dos cidadãos. Eu acho que isso também deve servir para que os cidadãos fiquem atentos e participem mais dos seus condomínios. Por mais a tarefa pareça um pouco desagradável, né? A gente tem reunião de condomínio, quase ninguém vai, eu acho que a gente tem que ficar mais alerta para esse elemento do condomínio que está presente nas nossas vidas e que faz parte da nossa participação também como cidadão.